Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja com você em mais esse dia que nós estamos reunidos para ouvir, estudar e aprender a palavra de Deus, o nosso Senhor. Hoje nós vamos olhar para a lição número 20 do nosso material de instrução de confirmandos, e também para o material da profissão de fé. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos a respeito do estado de humilhação do Senhor Jesus. Quer dizer, quando Ele abre mão da sua glória para se tornar igual ao ser humano, igual a uma criatura, e Ele é morto e sepultado. O estado de humilhação, Ele vai desde a concepção de Cristo até o seu sepultamento, até a sua morte. Agora, nós vamos fazer o caminho inverso, O estado de humilhação é para baixo, agora nós vamos olhar para o estado de exaltação, o estado de vitória, de glória de Cristo, que começa desde o ponto mais fundo ao qual Jesus foi, olha só, o estado de exaltação começa quando Cristo desceu ao inferno. Como assim, pastor? Desceu ao inferno? Como assim Jesus foi ao inferno? No credo apostólico, no segundo artigo, nós confessamos: Jesus Cristo morreu, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou. O que Jesus foi fazer no inferno? Ele foi condenado ao inferno? Como assim? A palavra de primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, nos trazem essa resposta. O que Jesus foi fazer no inferno? Lá está escrito que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. O que será que Jesus foi falar para os espíritos que já estavam no inferno? O que ele disse lá? Será que ele falou alguma coisa no sentido: creiam em mim e serão salvos, tal? Não é isso. Com certeza não é isso. Por quê? Porque a partir do momento da nossa morte não tem mais volta. Há uma separação muito grande entre o céu e o inferno. A parábola do rico e do Lázaro mostra isso, O rico diz: olha, me dá um pouco de água, e a resposta de Jesus é: há um abismo muito grande entre nós, não há como fazer isso. No entanto, o que Cristo vai fazer no inferno? Pregar aos espíritos em prisão. Mas pregar o quê? Cristo chega ao inferno não mais como um ser humano frágil, fraco, pequeno, sem poder, mas ele chega ao inferno na sua glória. E quando ele vai pregar aos espíritos em prisão, ele vai dizer: olha, viram? Vocês não creram na promessa do Messias, vocês não creram no amor de Deus, e agora eu estou aqui para provar para vocês que vocês estavam errados. Aqui está o verdadeiro Deus, aqui está o Messias, o Salvador, no qual vocês não creram. Vocês passarão a eternidade em sofrimento porque não creram, porque não confiaram no meu amor pela humanidade. Então a pregação de Cristo no inferno, ela não é uma pregação de evangelho, é uma pregação de lei, de condenação. Lembra que toda a Bíblia contém lei e evangelho. Ele vai mostrar para aquelas pessoas que aqueles que tiveram fé, que têm fé, estavam certos, bom? Jesus ressuscitou ao terceiro dia, quer dizer, no domingo de manhã, Jesus ressuscita, ele sai do seu túmulo. É uma história muito bonita e vale a pena você olhar não só em um evangelho, mas olhar nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. São textos curtos, então pega lá na sua Bíblia, procura lá no finzinho de cada evangelho a respeito da ressurreição de Jesus, que é a festa que nós comemoramos na Páscoa. Jesus foi enterrado na sexta, e no domingo ele ressuscita. Alguns evangelhos falam das pessoas que vão procurar Jesus, mas encontram o túmulo vazio. O outro evangelho fala de que Jesus falou com as mulheres. Quer dizer, parece diferente, mas é uma mesma história que está sendo contada. Ali, Cristo já aparece no seu estado de exaltação, com todo o seu poder, com toda a sua glória.
tá? Então procura lá na sua Bíblia os textos bíblicos da Páscoa, da ressurreição de Jesus. E o que essa ressurreição de Jesus significa para nós? Tá? Por que ela é importante? Por que foi importante que Jesus ressuscitasse? Tá? Isso significa que tudo aquilo que ele pregou, que ele ensinou, que ele falou, era verdade. Tá? Então, para nós, a ressurreição de Jesus é uma certeza. Ela nos dá uma certeza de que sim, tá? Tudo que ele disse é verdade. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é para nós a certeza de que nós também vamos ressuscitar. Nós também vamos ressuscitar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, em especial na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo 15, tá? Um capítulo um pouco mais longo, mas vale a pena nós lermos e conhecermos essa palavra. Por quê? Porque ele está escrevendo para pessoas que não acreditam em nada que não possa ser material, né? Que você não consiga pegar, que você não consiga segurar. E ali ele diz assim, olha, se nós cremos que a nossa vida é só isso, nós somos uns miseráveis. Mas, e aí ele diz lá no meio do capítulo, mas Cristo ressuscitou e ele se tornou a primazia entre os que dormem, né? Quer dizer, o primeiro que foi ressuscitado. E vejam, né? E aí ele complementa dizendo que assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Cristo é a prova de que ressurreição existe, é verdade, tá? É real, não é uma farsa. Então a ressurreição de Cristo é uma prova de que nós também vamos ressuscitar. Quando ele fala a respeito da ressurreição de Cristo em Romanos, né, na Epístola aos Romanos, ele usa o exemplo do batismo, tá, como uma corda, né? O batismo é uma corda que nos amarra a Jesus, estamos amarrados com Jesus. Ok, então quando Jesus morre, nós morremos com Ele, nós estamos amarrados com Ele. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele, estamos amarrados com Ele, tá? Depois da sua ressurreição, Jesus foi elevado ao céu, tá? Isso para nós também é uma prova, né, da divindade de Jesus. Ele está junto com Deus, Ele é Deus, né, onde Ele exerce o seu poder, onde Ele continua agindo sobre nós como sacerdote, como rei. Isso a gente encontra, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali a gente vê o momento em que Cristo é levantado ao céu, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E lá, junto com Deus, ele exerce o seu poder, o seu domínio, a sua glória, o seu reinado sobre o mundo todo, sobre o universo inteiro, desde o princípio dos tempos até o final dos tempos. E a última ação de Deus, de Cristo para a nossa vida, né, no seu estado de exaltação, vai acontecer no dia do juízo final, onde Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Tá? Por que está colocado como estado de exaltação? Porque Ele é o único que pode fazer isso, Ele é o único que tem o direito de fazer isso. Ninguém mais tem o direito de julgar as pessoas e destiná-las ao céu ou ao inferno, à condenação eterna. Somente Cristo, porque Ele conquistou esse poder para si, Ele tem esse poder na palma das suas mãos. Tá? O estado de exaltação de Cristo também lhe dá domínio sobre o destino de toda a humanidade, tá bom? Muito bem, aqui nós estamos encerrando o estudo do segundo artigo do Credo Apostólico. Nossa próxima aula será sobre o terceiro artigo da santificação, da ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, e eu tenho muita alegria, muito prazer e satisfação em poder estar guiando você nesta caminhada, neste passo a passo, tá bom? A sua tarefa está na página 107 e 108, tá? Tem também algumas tarefas ali durante
o texto, né, que é basicamente ler o texto da Páscoa, conhecer melhor o texto que fala da ressurreição de Jesus, mas eu quero que você realmente tenha esta certeza de que Cristo não só viveu no estado de humilhação, mas também o de exaltação, onde Ele exerce o seu poder e a sua glória sobre toda a humanidade, tá bom? Para decorar, vale ainda pela última vez aqui aquele pedido, aquele conselho, né? Decora o segundo artigo do Credo Apostólico, né? Conheça todas aquelas palavras, guarde elas no coração, que elas vão te ajudar quando você mais precisar, tá bom? Oramos. Gracioso Deus, obrigado por ser exaltado neste mundo, neste universo, com todo o teu poder e toda a tua glória. Que assim também, ó Deus, tu seja em nossas vidas exaltado em todas as nossas palavras, atitudes, pensamentos, que nós te honremos, Senhor, como o verdadeiro Deus que tu és. Guarda-nos e livra-nos de todos os males, em nome e por amor de Cristo, Senhor sobre todas as coisas. Amém. Deixo com vocês, neste momento final, mais um hino do nosso Inário Luterano, falando sobre a glória, a exaltação de Cristo. Espero que você goste e a gente se vê na próxima aula.